Oi, gente, nós estamos aqui para falar com vocês sobre o porquê e a importância de estudar a fé católica. Eu falo nós estamos aqui porque atrás da câmera está a minha linda esposa Lígia. Fala, oi, Agora eu Lígia. sou a cinegrafista. Ela para não se maquiar, ela resolveu ficar atrás do celular. Não fala isso. A verdade é essa, né? Vamos ser sinceros aqui. Aí quando surgiu a pergunta, alguma dúvida, ela vai falar ali, tá? Por que estudar a fé católica? Eu vou falar não a partir de teoria, mas a partir da minha vida. Bom, a primeira coisa que eu vi na minha vida que foi importante para mim estudar a fé católica foi que as celebrações que eu participava ganhou outro sabor. Por exemplo, eu participava da missa, eu fiz minha primeira experiência com Deus mais forte assim em 2006, participava da missa, mas não conhecia, não sabia o que estava acontecendo ali. E como diz minha filha, muitas das vezes a missa ficava um tédio. Por quê? Você não sabe o que está acontecendo ali, aí o padre começa a fazer a oração eucarística. Fala, nossa, mas esse negócio não acaba nunca mais. Hoje não, hoje conhecendo e estudando a missa, eu sei a beleza que existe por trás da Santa Missa. Imagina pra você ver, você vai trocar de roupa para ir na missa. Aí você vê a missa como um preceito de domingo que você tem que cumprir, porque tua mãe ia, teus familiares iam. Porque a igreja pede. Porque a igreja pede, ou porque você quer começar bem a semana, aí você vai na missa. Imagina o ser humano para ir na missa assim. Agora, imagina o ser humano para ir na missa. A missa que é a presentificação do sacrifício de Cristo. Na hora que o padre está consagrando, Cristo se faz presente. Eu vou à missa para me encontrar com o Senhor, para viver ali um momento de intimidade única com Jesus através da Eucaristia. Não ganha outro sabor? As coisas começam a tomar outra cor. Então, o primeiro ponto aqui, conhecer as celebrações nos faz participar melhor, nos faz viver melhor a nossa fé. Então, isso eu acho que é o fundamental e o primeiro ponto que nós devemos conhecer a nossa fé. E como eu comecei a conhecer e tentar estudar a fé católica? Uma vez, foi uma testemunha de Jeová na minha casa. E aí, ele veio com uns argumentos lá, eu tentei rebater, mas eu fiquei meio confuso. Por quê? Eu já estava numa caminhada. Eu falei, nossa, se esse cara tiver razão... Aí eu comecei a ficar com medo de repente, alguém chegar e mostrar que aquilo que eu estava acreditando era uma grande mentira, que esse negócio de igreja é uma farsa. E aí eu comecei a ficar com medo. Falei, bom, deixa eu prevenir. E comecei a estudar, conhecer a igreja, conhecer a história da igreja, a vida dos santos. Eu lembro que na época eu comprei um catecismo, a prova de que eu comprei, que ele tá bem velhinho, bem surrado. Isso que eu já refiz a capa dele. Já refez a capa, olha que você vê. Ele tá todo rabiscado. Eu comprei um catecismo para estudar, para começar a ler. Isso é muito importante se você quer conhecer. Por onde começar? Pelo catecismo, catecismo né? da igreja. Aí eu comecei a estudar o catecismo, comecei a estudar a história, por exemplo. Tinha certas fases da história, como a Inquisição. Aí as pessoas ficavam falando da Inquisição e eu achava, meu Deus, a hora que eu estudar a Inquisição, aí vai ser a aprovação. Acho que eu vou largar a mão de ser católico. Tem sobre Inquisição no catecismo? Não, no catecismo não. Aí tem que ver outras partes da história da igreja, né? Mas eu ficava com medo da Inquisição. E falei assim, aí comecei a estudar a Inquisição, falei, nossa, agora eu vou perder a fé. E foi totalmente ao contrário. Existe uma explicação para a Inquisição, para as cruzadas, só que as pessoas elas se preocupam mais em perseguir a igreja do que explicar e contar uma história verdadeira. Quando se fala em história da igreja, e fala, nossa, na época medieval, a igreja construiu muita coisa. A igreja, ela foi responsável quando o Império Romano cai, a igreja é quem sustenta e dá início à civilização europeia. Isso é meio difícil, mas é muito importante em termos de história, tá? É. E eu queria falar assim que pra quem acha que não consegue, gente, o Diego era um péssimo aluno. Péssimo, mas péssimo mesmo. Péssimo. E depois, essa parte que vocês estão vendo da estante é praticamente tudo de livro que ele foi adquirindo ao longo do tempo pra aprender. Isso pra mim é inacreditável, porque o Diego nem lê, não lia, gente. Assim, inacreditável. Basta querer. Acredita no que eu tô falando. Se você começa a estudar, você pega gosto. Às vezes a gente acha que é chato, não, mas não tem nada de chato. Por exemplo, agora eu tô mais apegado, assim, mas sempre estudei a vida dos santos. Cara, a vida dos santos é uma coisa que ela sustenta a gente na fé. Ela nos convida a viver uma vida diferente. Porque você pega o mundo de hoje, aí você vai olhar o mundo de hoje, você fala assim, não é possível. Você pega a Bíblia, né, o Evangelho, e fala, não é possível viver isso aqui que Jesus ensinou. Esse mundo não é possível. Aí você pega e vai ver a vida de um santo, você vê que é possível. E o fato dessa santidade, você ler, conhecer a santidade, por exemplo, do Padre Pio, de Santa Teresinha do Menino Jesus,
aquilo te chama a viver uma vida de santidade diferente. A Lígia mesmo tá... Santa Faustina, Santa Teresinha, bagunçou a vida da Lígia, né, Lígia? Mas é lógico, porque, tipo assim, com os santos, a gente começa a enxergar essas belezas da igreja através da vida dos santos e conhecer a própria igreja também, né? Não só pelo catecismo a gente aprende. Eles são o evangelho vivido. É o evangelho. Na Bíblia temos o evangelho escrito, os santos são o evangelho vivido. E assim, a gente poderia citar aqui várias coisas que é importante, motivos para você estudar a história da igreja. Mas eu acho assim, o mais importante é você descobrir que a igreja, ela não é simplesmente uma organização humana, que a igreja transcende isso tudo. A igreja, ela é um corpo, o corpo de Cristo. Isso eu diria que é o mais importante da gente conhecer. Porque às vezes a gente fica apenas com a parte humana da igreja. Você vai na igreja e vê muitas vezes conta de testemunho, que é o que mais tem. Às vezes a pessoa está lá na frente da igreja e chega em casa um cavalo, você sabe as histórias da pessoa, ainda mais se for cidade pequena igual a minha, ixi. Aí você conhece a vida de todo mundo e você acha, muitas vezes, que a igreja é aquilo ali. Mas aquilo ali não é a igreja. A igreja é muito maior. Aí você fala assim, não, mas e o padre? O padre lá fez isso, fez aquilo. A igreja é maior do que o padre. O padre, por exemplo, que comete algum crime, que faz alguma coisa errada, ele é um traidor da igreja. Ele não representa mais a igreja, está fora da comunhão da igreja. Quem está na comunhão da igreja são os santos, são aquelas pessoas que se esforçaram, que gastaram a vida para viver aquilo que Jesus ensinou, para viver segundo os santos. Essa é a igreja verdadeira. Tanto que tudo isso passa, né? Tudo isso passa. E a igreja continua. O bispo, os bispos hoje, o papa hoje vai passar e a igreja vai ficar. Porque uma coisa que eu descobri assim que eu acho muito interessante, Jesus faz uma promessa no evangelho que é a seguinte: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Estudando a história da igreja, estudando a fé da igreja, a gente vai ver sempre uma mão invisível que sustenta a igreja. E essa mão invisível é a mão de Deus, é o Espírito Santo que conduz a história da igreja. Isso a gente vê em todas as fases da igreja. E interessante, nas piores fases é que surgiram os maiores santos, porque é o Espírito Santo quem fecunda, é o Espírito Santo quem impulsiona a santidade. A igreja é muito maior do que a gente pode imaginar. A igreja é muito maior do que os filhos dela, do que os seres humanos que comandam aí a igreja, que estão à frente de um cargo hoje. Isso é uma coisa que eu aprendi e que é muito importante. Mais alguma coisa, Lígia? Não, acho que por enquanto só, né? Depois a gente vai levando mais conhecimento, digamos assim, hoje, vamos partilhando. Por hoje é só, a gente tem sentido assim, um chamado de levar coisas mais profundas, mais conhecimento de fé. Então a gente vai aqui pelo YouTube. Se você tem alguma dúvida, né, deixa nos comentários. A gente vai aqui pelo YouTube, eu e a Lígia, a gente pretende fazer esse esquema de vídeo aqui mais vezes. Eu quero fazer toda quarta e sexta, ela falou pra mim não falar, mas eu quero falar. Toda quarta e sexta eu quero postar um vídeo desse aqui, falando sobre a fé, sobre a doutrina, sobre os ensinamentos da igreja. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Por quê? Toda vez que você faz isso, o YouTube nos ajuda a divulgar mais o vídeo. Você está sendo luz no mundo. Exatamente. A gente quer que isso que a gente está fazendo aqui chegue a quantas mais pessoas puder, não apenas por a gente, mas pela mensagem que a gente leva. Nós somos apenas aquele burrinho que carregava Jesus. Apesar de fisicamente eu estar mais parecido com um rinoceronte, mas a nossa intenção é ser apenas o burrinho que carrega Jesus, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Tchau. Um grande abraço. Tchau.